Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar hoje um novo conteúdo, certo? Dando continuidade a um conteúdo muito relacionado com a da semana passada, que a gente falou sobre. Falou sobre o que, meu Deus? Esqueci o nomezinho. Ah, geometria molecular. A gente falou sobre geometria molecular. A gente hoje vai falar sobre ligações intermoleculares, que tem muito a ver, certo? Por quê? Porque as forças que eu não estou apresentando minha tela, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela inteira. Isso aqui, pô. Confirmem para mim se vocês conseguem ver a minha tela. O que vocês estão vendo agora é o meu livro. Sim, beleza. Então, semana passada a gente falou sobre a geometria molecular, que é a forma como as moléculas se organizam, né? Então, eu mostrei alguns exemplos para vocês aqui. Deixa eu botar aqui os exemplos aqui. Oxigênio, a água, né? Que ela tem essa organização aqui como se fosse um bumerangue. E por mais que eu tente arrastar, ela não muda de forma, por quê? Por causa da repulsão que os átomos da, que estão em volta do átomo central eles têm graças aos elétrons que circulam eles, né? E essas forças, pessoal, elas são também responsáveis por ligações que ocorrem entre as moléculas, certo? Essas ligações não são ligações químicas. Não é aquela ligação como essa ligação aqui, ó, que tem entre o oxigênio e o hidrogênio. Aqui tá vendo essa barrinha, esse travessãozinho aqui, ó, ligando essas duas bolas. A bolinha branca com a bolinha vermelha, aí tem tipo um travessãozinho aqui que é metade vermelho e metade branco aqui, ó. Isso aqui é uma ligação química, é uma ligação que ocorre entre o oxigênio e o hidrogênio. Deixa eu botar essa molécula aqui direito. Mas as ligações intermoleculares, elas são ligações físicas. Elas não são químicas, elas não alteram a natureza da substância. Elas só vão alterar as características dessa substância, certo? Então, à medida que a gente for vendo os tipos de ligações, eu vou citando exemplos e citando as características que essas ligações intermoleculares fazem na substância. Tá bom? Ok, pessoal? Interajam comigo aí. Estão entendendo aí o que eu estou querendo falar? Ok. Beleza. Então, para começar, pessoal, eu vou botar aqui para mostrar as forças, porque aí quando eu botar outra molécula aqui, ele vai me mostrar a força que está fazendo com que essa molécula se mexa para entrar em organização. Vou colocar o dipolo, certo? Para que vocês consigam ver o que eu vou mostrar primeiro para vocês, que é a força dipolo. Tá? A força. Márcio, depois tem como você mandar o PDF desse livro? Tem. Eu já botei no grupo algumas vezes, mas eu posso botar de novo, certo? Coloco lá o link para vocês baixarem. Se alguém tiver o link, pessoal, pode mandar que ainda está funcionando, viu? Mas não manda aqui no chat não, porque senão vai pro vídeo e aí é pirataria, né? Se eu estiver colocando o livro na internet para o pessoal baixar. Esse link ele é só para vocês mesmo, ok? Então vamos lá. Pessoal, vocês lembram que aqui nessa molécula da água, por exemplo, eu falei para vocês que no oxigênio existia um par de elétrons, dois pares de elétrons aqui na parte do oxigênio. Deixa eu mostrar isso direitinho aqui para vocês verem. Estou aqui os objetos virtuais aqui. Eu tenho um aqui que é geometria molecular.
E aí eu posso mostrar para vocês melhor. Então aqui, ó, vocês veem que a água ela tem esses pares de elétrons aqui, que fazem com que a água fique nesse formato de bumerangue. Vocês lembram disso, né? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Lembram disso aqui? Sim, beleza. Pronto. Isso que vamos usar. Então, esses pares de elétrons, eles vão gerar um momento dipolo, que é aquele símbolozinho do delta minúsculo. Que é esse símbolo aqui. Esse do lado, vou ele abrir. Aqui, ó. Esse símbolo aqui. Certo? Esse símbolozinho aqui, ó. Parece um S com uma voltinha, fechando a voltinha aqui embaixo. Esse aqui é o delta minúsculo. Esse símbolo, ele vai representar o quê? Vai representar justamente um polo positivo aqui no lado do oxigênio. E no lado, do lado do hidrogênio tem polos, aliás, no oxigênio é negativo, no hidrogênio é positivo. Ok? E o que isso resulta, pessoal? Isso resulta numa polaridade da molécula, como se fosse um ímã. A gente já falou sobre isso. Então, essa seta que vocês estão vendo aqui, ela representa justamente essa polaridade. Ela vai do lado positivo, aqui a parte de trás aqui da seta está do lado positivo e a ponta da seta está do lado negativo. Então ela está apontando no sentido do polo dessa molécula, certo? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente vai ver as ligações intermoleculares, muitas delas são feitas por causa disso. Ok? Então pronto. É... Perdi o raciocínio. Pois é, aí essa seta aqui ela vai representar isso, justamente isso. Tá? Então, dependendo da molécula, a gente vê diferentes polaridades, certo? Que vão sempre ter relação com o quê? Com a capacidade do átomo, vamos dizer assim, de ter elétrons em volta dele, de reter elétrons. Às vezes um átomo ele pode, por exemplo, vou colocar aqui o flúor. Pronto. O ácido fluorídrico, que é esse ácido aqui, que vocês estão vendo agora, que é o HF. O flúor ele é extremamente eletronegativo, ou seja, ele gosta muito de elétrons, ele quer muitos elétrons. Então, quando ele chega perto do hidrogênio, ele pega os elétrons do hidrogênio para ele. Ele fica com todos os elétrons em volta dele. O que isso vai gerar? Vai gerar uma polaridade na molécula, que vai com um lado positivo no hidrogênio, lado negativo no flúor, certo? Por quê? Porque o flúor ele tem os elétrons, assim como lá o oxigênio tinha os elétrons, né? Ele tinha vários elétrons em volta dele. Aqui o flúor está com os elétrons. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Ok.
colocar aqui nosso amigo cloreto de sódio. Então esse aqui é o cloreto de sódio, ok? Cloreto de sódio não está mostrando aqui. Não está mostrando de pó do cloreto de sódio. Estranho. Ok. Cloreto de sódio também, pessoal, ele tem um dipolo. Não está mostrando aqui, eu não sei porquê. Mas ele tem. Certo? O outro programa ele mostraria, mas ele demora muito a abrir. Então, vocês vão ter que acreditar em mim quando eu digo que o polo dele vai do cloro para o sódio. A seta ele estaria na direção aqui, ó, da direita para a esquerda, certo? Por quê? Porque o cloro... Mentira, pessoal, é ao contrário. É da esquerda para a direita. Porque o cloro ele tem 7 elétrons na última camada. O sódio ele tem 1 elétron na última camada. Então o sódio ele prefere entregar esse elétron para o cloro. No momento que o sódio entrega esse elétron para o cloro ele fica com mais elétrons, né? Ele fica com elétrons a mais do que o que ele teria normalmente. Então ele vai ser o lado negativo e o sódio vai ser o lado positivo. Então a seta vai do sódio, né, do lado do sódio para o lado do cloro. Então ele gera esse polo que é positivo no lado do sódio e negativo do lado do cloro. Tá bom? Deu para entender essa parte, pessoal? Sim ou não? Ó, por último aqui, o nosso último exemplo polar vai ser esse daqui. Para que eu possa dar o início os exemplos apolares. Aqui vocês estão vendo que de um lado eu tenho o carbono, né? O carbono aqui, ó, pretinho, e o oxigênio vermelhinho, e hidrogênios brancos. O que acontece? A gente sabe que o oxigênio ele vai ter os pares de elétrons. Beleza. Precisar de ajuda é o Elder, né? Eu tenho as aulas estão gravadas, certo? As aulas anteriores, se quiser dar uma olhada. E pode chamar lá no privado que eu posso dar uma ajuda aí, se tiver alguma dúvida, certo? Ou se quiser perguntar aqui também, a gente está aqui para ajudar. Pronto. Ó, então a gente sabe que o oxigênio ele tem pares de elétrons livres, que a gente falou isso agora. Então aqui a gente tem o carbono e o oxigênio. A seta ele vai do sentido do carbono para o oxigênio, por quê? Porque o oxigênio ele é negativo, o carbono ele vai estar do lado positivo. No entanto, pessoal, existem moléculas como essa que não tem um lado que tenha mais elétrons do que outro. Vamos dizer assim, não tem mais eletronegatividade, ou seja, não tem mais facilidade de reter elétrons do que outro. Por exemplo, aqui, ó, essa estrutura. Essa estrutura ela é um carbono e em volta tem hidrogênios em todos os lados. Como os hidrogênios de todos os lados aqui eles são iguais, se você for girando aqui a molécula, você vai perceber que é uma molécula totalmente simétrica. Então, você vai girando e ela parece que está na mesma posição. Certo? Então o que isso gera? Isso gera uma molécula apolar, ou seja, como ninguém tem a facilidade maior de reter elétrons em volta, então os elétrons eles estão, vamos dizer assim, todos espalhados ali de forma igual. Então a molécula não tem polaridade, não tem lado positivo nem negativo. Certo? O que foi, Mikael? Entendeu não?
Ok, pessoal? Outro exemplo aqui. Deixa eu deletar isso. Deixa eu botar aqui oxigênio. A gente sabe que o oxigênio, a tendência dele, ó, quando ele está dessa forma da água, ele é polar. Mas se a gente pegar aqui e fizer isso e isso, ele vira o oxigênio que a gente respira, ó, O2, certo? Dois oxigênios ligados. Essa molécula, o que vocês acham? Tem um oxigênio aqui que tem mais facilidade de reter elétrons do que outro, ou não? É tudo igual. Ó, vou girar aqui para vocês verem. Ó. O que vocês acham? Digam aí no chat. Então abre o microfone. Isso, então. Ela tá botando link de vírus aí no chat. Cuidado aí, pessoal. Ó. Vocês acham? Ó, vocês estão vendo aqui que tem, eu coloquei oxigênios, dois oxigênios iguais aqui, estão iguais, né? Você acha que esses oxigênios, eles têm a mesma facilidade de reter elétrons, ou você acha que tem um lado que vai ter mais elétrons do que o outro? O que vocês acham? Um lado vai ter mais do que o outro? Não, não vai ter mais do que o outro. Por quê? Porque os dois são iguais. Do jeito que um tem a tendência de ter elétrons em volta aqui, ó, o outro também vai ter. Então, dessa forma, o, ele não vai ser uma molécula polar, ele vai ser uma molécula apolar, certo? Outro exemplo aqui. Vou colocar aqui carbono, não, carbono, oxigênio, isso daqui é outra molécula que a gente respira com frequência. Né? A gente expira essa molécula. A gente inspira o oxigênio, o O2 que eu acabei de mostrar, e quando a gente solta o ar, a gente expira esse daqui, que é o CO2, certo? A fórmula estrutural é essa daqui. O que vocês acham, pessoal? Essa molécula aqui, ela tem alguma tendência de um lado a ter mais elétrons do que outro ou não? Olhando aqui nessa molécula. Vocês estão vendo aqui, ó, que de um lado ela é igual ao outro lado, né? Ó. No meio tem um carbono e dos dois lados um oxigênio. De cada lado. Não vai ter mais tendência, René? Exatamente. Como é uma molécula que é simétrica, vamos dizer assim, se a gente passar um espelho aqui no meio, ó, de um lado e do outro elas são iguais, então ela não vai ter tendência de ter mais elétrons de um lado do que o outro, não. O resultado disso, ó, você pode ver aqui, ó, a setinha está totalmente plana, como se fosse uma moeda. Ou seja, é uma molécula que não tem polaridade, ou seja, é uma molécula apolar. Tá bom? Então vamos lá, para concluir aqui. Pessoal, quando você junta moléculas polares, elas se dissolvem umas nas outras, certo? Por que isso acontece? Pelo seguinte motivo. Porque as moléculas polares, elas têm a tendência de se juntar, né? Ó.
Se juntaram aqui. Quando você coloca vai me desmentir, problema. Ó, quando você coloca uma molécula que também tem polaridade, essa molécula ela vai ter a tendência de se juntar às outras. Estão vendo que elas estão se atraindo. Deixa eu tirar aqui essas forças, que elas deixam muito confusa a imagem. Ó, vocês estão vendo ó, que elas se atraem. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o flúor está atraindo as águas. Uhum. Tá vendo? Ó? Eles se atraindo uns aos outros. Isso aqui, numa forma macroscópica, como a gente vê, é uma dissolução. A gente está dissolvendo uma substância em outra. Certo? Então, substâncias polares, elas dissolvem substâncias polares. E substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Ó, aqui bem longe, né? Ele está se atraindo, devagarzinho ele vai indo na direção das outras moléculas. Demora porque é muito cálculo, programação. Então, de uma certa forma, René, a gente vê as moléculas. Se a gente souber como esses fenômenos microscópicos, esses fenômenos moleculares afetam a realidade, a gente sabe o que está acontecendo microscopicamente. É como se a gente conseguisse enxergar. Já substâncias apolares, ó, vou colocar aqui os carbonos aqui, ó. Essa substância aqui ela é apolar, né? A gente viu. Ela não tem polos. Ela é toda sem polos. Porque não tem nenhum lado que tenha mais susceptibilidade a atrair elétrons. Então, se a gente colocar dois aqui, um perto do outro, agora eu vou botar a força porque ela é um pouco mais lenta. Então, vocês veem que ela também tem uma facilidade de se atrair. Ou seja, essas substâncias elas se dissolvem umas nas outras. Ou seja, substância polar dissolve substância polar e substância apolar dissolve substância apolar. Ok? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Coloque no chat aí. Ou seja, a água ela vai dissolver sais, que são polares, vai dissolver ácidos, que são polares, vai dissolver bases, tudo isso inorgânico, substâncias inorgânicas. Já gorduras, por exemplo, gordura é uma substância apolar. Então ela não vai dissolver na água, por isso que quando você coloca uma gota de óleo em cima da água, ela boia. Porque ela não dissolve, porque o óleo ele é apolar, ele não tem polaridade, e a água tem. Então eles se repelem uns aos outros. Ok? Aí para você dissolver gorduras, você precisa de outra substância apolar, que geralmente são substâncias orgânicas, mas pode ser outras, por exemplo. Se for uma substância que seja como oxigênio, por exemplo, que dos dois lados são oxigênio, né? Então não tem polaridade na molécula. Pronto, terminamos essa parte das polaridades. Agora a gente vai realmente para as ligações intermoleculares. Porque a gente precisava saber disso para poder entrar nas ligações. Ainda bem que são só 3 ligações intermoleculares. A gente termina antes da 9,5. Então vamos lá. A gente tem 3 ligações intermoleculares, certo? A primeira delas... Pessoal, vou pular essa primeira aqui, de polo, porque eu vou dar em ordem de força, certo? Então a gente volta para ela daqui a pouco. A primeira, a mais importante e a mais forte, é a ligação de hidrogênio, certo? A ligação de hidrogênio acontece entre um hidrogênio e uma outra substância, que pode ser flúor, pode ser oxigênio. Existem algumas substâncias que podem fazer essa ligação. Tá aqui, ó. Flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá vendo? Então essas 3 substâncias, juntos com o hidrogênio, fazem a ligação de hidrogênio. Então vamos aqui para o programa para a gente ver essa ligação.
colocar aqui um oxigênio, aí vocês veem que gera um H2O, né? Aí eu vou colocar aqui a simulação que dá a ligação de hidrogênio. Então aqui, ó, H2O, né, a água, a famosa água. Vou colocar mais uma perto, o que vai acontecer? Uma atração. E essa atração é entre o quê? O hidrogênio e o oxigênio. A famosa ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Essa é a ligação mais forte que tem entre moléculas. Ligações intermoleculares, eu estou falando, não é ligação química. Extremamente forte, você vê que ela puxa, ó, com muita força, ó, certo? Se eu colocar mais uma, ela vai dar um triângulozinho, ó. Opa. Ok? Se eu colocar mais uma, vai gerar um quadradinho. E elas vão se organizando para ficar o mais juntinhas possível, porque é uma força muito grande que atrai elas. Você vê que é sempre, ó, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Que fica tipo uma suástica, né? Não pode não. E o pior é que pode falar suástica no YouTube não. Vamos desmonetizar meu vídeo. Vou tirar, né? Pra não ter perigo. Opa. Ok? Aqui fica tipo um hexágono, parece uma bola de futebol. Pronto. Então essa é a primeira ligação. Pode não. Sério, pode não. Se falar a palavra proibida, o YouTube derruba. Então essa é a primeira ligação intermolecular, lembrando. Eu não monetizo não os vídeos. Porque quando vocês abrem lá, ele não tem propaganda. Ó, não é pra ter não. Não tô ganhando nada. Essa é a primeira ligação e a mais forte das ligações intermoleculares. Lembrando que não é ligação química. Ligação química é mais forte do que a ligação de hidrogênio. A gente está falando de ligações não químicas, que são ligações intermoleculares. Aí, pessoal, vocês me perguntam assim, sim, professor, e como é que a gente constata isso na vida real? Já perceberam que a água ela tem tipo uma película por cima? Olha aqui, ó, o mosquitinho sentado em cima da água. Tá percebendo isso aqui? A gota de água ela é bem redondinha, ela não se espalha com facilidade. Se você colocar uma coisa que seja bem leve, tipo uma folhinha de árvore, com cuidado, ela fica ali, ó, tipo, por cima da água. Ela nem entra na água. Por que que isso acontece? Porque a força intermolecular é tão grande que para que o mosquito consiga quebrar essa força. Opa, travou aqui. Para que o mosquito consiga quebrar essa força aqui que está entre essas moléculas, ele precisa ter um peso bem maior do que o que ele tem. Então ele consegue ficar pisando na água. Literalmente, ele pisa na água. Ok? Opa. Aqui, ó. Essa força aqui é tão forte, ó, que se eu puxo, as moléculas elas vêm junto, ó. Então o mosquito ele pisa milhões de moléculas, né? Porque obviamente ele não tem uma pata que tem uma finura de um átomo. Então ele pisa em muitas moléculas e essas moléculas elas seguram o peso dele. Por incrível que pareça, tão forte é essa ligação, ela consegue fazer isso. Tá dando para entender? Então esse é um exemplo de ligações intermoleculares. A segunda é a ligação interação dipolo, que aí é onde a gente vai entrar naquele conteúdo que eu acabei de explicar. O que é uma interação dipolo? Interação dipolo, pessoal, é uma interação que existe
entre duas moléculas que têm polaridade. Pessoal, respondam para mim só se vocês estão entendendo, que eu não posso estar parando para ler, para ver se vocês estão entendendo, porque já está perto de terminar. Então eu vou explicando, mas eu digo aí para mim se vocês entenderam a parte anterior das ligações. Beleza. Pronto. Então, ó, o que acontece? O hidrogênio, a gente sabe que ele tem um polo. Deixa eu botar assim mesmo, do jeito que tá, que fica mais fácil de entender. Um polo positivo. E o flúor tem um polo negativo, né? Acabei de explicar isso. Se eu botar aqui o dipolo, ó, vocês vão ver que o flúor tem um polo positivo, negativo, hidrogênio polo positivo. Então, flúor negativo, hidrogênio positivo. Quando você tem duas substâncias que têm polo positivo e negativo, a gente junta, o que vai acontecer? Elas vão se atrair, como se fossem ímãs, né? A gente já falou disso várias vezes aqui. O hidrogênio, por ele ser positivo, ele vai atrair o flúor que é negativo. É isso, pessoal? Tá dando para entender aí? Ó, aí eles estão atraídos aqui, ó. Tanto que se eu puxar, um segue o outro. Ó. Eu tô puxando esse de cá, ó. Eu tô puxando o que tá vermelho, certo? Ó, vou puxar o flúor aqui, ó. O outro, por ele estar atraído, ele vai vir junto. Eu tô puxando só um. Tanto que se eu puxar com força, ó, eu consigo tirar. Mas eles se atraem de novo. Viu? Aí, no livro aqui ele mostra diferente, né? Ó, vocês estão vendo aqui que ele mostra que o verde atrai o cinza e o cinza atrai o verde. Eles ficam de lado, assim, um pro outro. Por quê? Porque esse aqui, que é azulzinho, no caso aqui nesse exemplo, ele também é um polo negativo. E esse cinza aqui, ó, esse daqui é positivo também. Tá virando. Se clicar rápido ele vira. Vou virar de volta. Pronto. Esse daqui, esse hidrogênio, ó, ele é positivo também. E esse flúor também é negativo. Então eles também poderiam se atrair. Só que como eles estão retos aqui, eles não estão se atraindo. Só basta eu virar assim, ó. Eles se atraem. Estão vendo? Ó, tá atraído aqui o hidrogênio com flúor e o hidrogênio com flúor. Tá dando para entender? Alguém abre o microfone. Alguém quer participar? Essa ligação, pessoal, é a ligação que existe entre cristais, que existe dentro dos cristais de sais. Não sei se vocês já viram sal grosso, né, que é mais fácil de ver. O sal grosso ele é um cristal, você vê que é um cristalzinho assim, como se fosse um cristal de quartzo, né? E ele é bem duro. Por que, que ele é bem duro? Porque a força que existe entre as moléculas de sal é uma força bastante forte também. Não é tão forte quanto a do hidrogênio, mas também é bastante forte. E por ela estar ligada dessa forma, ó, muitas, né? Ela gera uma estrutura, vai ficar lento, mas aguenta aí. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vai ficar pesado demais. Por ser uma força, uma grande quantidade de moléculas juntas, elas vão ficar bem mais resistentes. E vai gerar um cristal bem rígido. Certo? Vou tirar, senão o computador vai explodir. Então essa força aqui, ela tá nos cristais de... Falta só uma, vocês têm paciência? Ou quer que eu deixe para semana que vem? Falta só uma ligação. Essa aqui é a força, a ligação que tem entre as moléculas de sal de cozinha, por exemplo, ou de outros sais. Por último, essa ligação aqui
essa ligação aqui, que é a ligação entre moléculas apolares, que é justamente a ligação que acontece aqui, ó, dos carbonos, das estruturas aqui do que não tem polaridade. Como eu falei aqui anteriormente, essa estrutura aqui ela não tem polos. Então o que que faz com que ela se atraia? Uma força que existe entre os hidrogênios e os carbonos, mas também uma força que vai começar a surgir de forma espontânea, por elas estarem próximas umas das outras. Por exemplo aqui, por elas estarem próximas umas das outras, elas vão começar a induzir uma força uma na outra. Essa ó, você está vendo que elas estão se atraindo, ó, mesmo elas não tendo polaridade, ó, viu? Elas estão se juntando. Essa é uma ligação mais difícil de explicar. Por quê? Porque é uma ligação que ela não existe sempre. Ela vai surgir a partir dessa interação entre as moléculas. Então ela está aqui, ó, uma perto da outra. Aí por ela estar perto uma da outra, deixa eu pausar, senão vai ficar meio difícil de explicar. Tá mais devagar, né? Tá 5 aqui. Por elas estarem perto uma da outra, desse lado e desse lado começa a surgir um polo. E aí elas começam a se atrair. No momento que elas se atraem, esse polo fica mais forte. Até o ponto que elas se juntam. Como nós estamos fazendo agora. E aí elas ficam juntas numa polaridade momentânea. No momento que eu separo elas, essa polaridade some. Tanto que se eu inverter, a polaridade vai surgir do outro lado. E elas vão se juntar do mesmo jeito. Deixa eu acelerar aqui agora, senão vai demorar muito. 50. Pronto. Do mesmo jeito ela vai se juntar. Porque é uma polaridade momentânea que só acontece naquele momento que elas estão próximas umas das outras. Pessoal, deu para entender o conteúdo? 2 minutinhos atrasado aí, mas vocês perdoam, né? Esses 2 minutos. Pronto. Deixa só eu dar uma olhada no. Porque como eu estou com muita pressa para terminar, pode ser que eu tenha deixado alguma coisa faltando, então eu vou olhar aqui na atividade e ver se vai faltar conteúdo. Eu vou fechar a gravação